Meu nome é Marcos, e a história mais inacreditável que já vivi é essa. Tudo começou numa sexta-feira à noite, quando meu amigo Daniel e eu partimos de Campo Grande, rumo a Florianópolis, para buscar um carro que ele havia comprado. Tínhamos apenas o fim de semana para fazer tudo, então nossa missão era clara: dirigir sem parar, buscar o carro e voltar. Daniel e eu nos conhecemos ainda na infância, na escola primária. Desde então, nossa amizade só cresceu. Sempre fomos parceiros de aventuras, de pequenos trotes em colegas a viagens improvisadas. Já tínhamos passado por algumas situações inusitadas, mas nada que se comparasse ao que estava por vir. Nosso laço era de irmãos, daqueles que não precisam de muitas palavras para se entender. A estrada parecia tranquila, e a viagem fluía bem. Turnos de direção, paradas estratégicas para café e banheiro, tudo indo conforme o planejado. O clima estava agradável, com o vento batendo no rosto e a paisagem mudando aos poucos. Começamos a relembrar histórias de infância, rindo de situações que só amigos de longa data entenderiam. No fundo, era uma viagem que prometia não apenas um carro novo, mas também boas memórias. Até que, por volta das 3 da manhã, já em Santa Catarina, avistamos um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Um homem acenava desesperadamente. Daniel, sempre um cara solidário, resolveu parar. Eu hesitei, mas ele já havia encostado antes que eu pudesse argumentar. O sujeito se apresentou como César e explicou que ficou sem gasolina. Disse que seu telefone estava sem sinal e implorou por ajuda. Combinamos de levá-lo até um posto e depois trazê-lo de volta. Ele parecia grato, conversava bastante e até contava piadas ruins para aliviar o clima. Parecia um cara comum, talvez só azarado. Mas havia algo nos seus olhos que me deixou inquieto, como se escondesse algo por trás daquele sorriso simpático. Chegamos ao posto, compramos um galão de gasolina e voltamos para onde o carro dele estava. Quando Daniel desceu do carro para ajudá-lo, tudo virou um filme de ação. César sacou uma arma e mandou que eu saísse também. Em questão de segundos, ele pulou para o banco do motorista e arrancou com o nosso carro, nos deixando parados na estrada, sem telefone, sem carteira, sem nada. O silêncio durou poucos segundos, seguido por uma onda de xingamentos e desespero. A cena era tão absurda que ficamos uns segundos em silêncio, sem acreditar. Mas logo bateu o desespero. Como diabos íamos sair daquela? No meio da estrada, sem ninguém para ajudar, sentimos o peso da nossa ingenuidade. Daniel chutou o chão, furioso. Eu devia ter ouvido você, disse ele. Mas não era hora de arrependimentos, precisávamos agir. Resolvemos caminhar até o posto, torcendo para que o frentista ainda estivesse lá. Depois de 1 hora andando, finalmente chegamos. Explicamos tudo ao atendente, que nos olhava com uma mistura de pena e vontade de rir. Ele nos emprestou o telefone para chamar a polícia, que demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente apareceram, nos fizeram um monte de perguntas e disseram que fariam o possível, mas que casos assim eram complicados. Difícil encontrar, disseram. Ótimo, estávamos oficialmente ferrados. Sem dinheiro e sem carro, nossa única opção era esperar notícias. Tentamos dormir num banco de madeira do posto, mas entre mosquitos e adrenalina, ninguém pregou o olho. O céu começou a clarear, e com ele veio o cansaço extremo. Imaginamos nossa viagem ideal, pegando carro novo e voltando cheios de histórias boas. Em vez disso, estávamos largados num posto de gasolina, torcendo para que nosso pesadelo tivesse fim. Foi então que um caminhoneiro chamado Roberto nos abordou. Ele tinha ouvido nossa conversa com o atendente, sem hesitar,
ofereceu-nos carona até a delegacia onde nosso carro havia sido encontrado. Durante o trajeto, ouvimos histórias sobre sua vida na estrada, suas dificuldades e as pessoas que havia ajudado pelo caminho. Sua generosidade nos emocionou, mostrando que ainda existiam pessoas boas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca. O contraste entre César e Roberto era evidente. Havíamos ajudado alguém que nos retribuiu com traição, mas, ao mesmo tempo, encontramos alguém cuja bondade genuína fez toda a diferença. No meio de pessoas ruins, ainda existem aquelas que fazem valer a pena acreditar no bem. E, no fim, o bem sempre prevalece sobre o mal, mesmo que no caminho haja dificuldades e decepções. Por volta das 6 da manhã, um dos policiais nos ligou e haviam encontrado nosso carro numa cidade vizinha. César se envolvera numa briga num posto de gasolina e fora preso. Nosso carro estava inteiro, só um pouco sujo e com o tanque quase vazio. Quando finalmente pegamos o carro de volta, olhei para Daniel e rimos. Uma risada nervosa, de quem acabará de passar pelo inferno e voltará vivo. A adrenalina ainda corria em nossas veias, mas o alívio era maior. Ver nosso carro ali, pronto para seguir viagem, era quase um milagre. Antes de partir, sentamos um pouco e refletimos sobre o que aconteceu. Como podemos ser tão ingênuos? Será que faríamos o mesmo no futuro? Talvez sim, talvez não. O importante é que estávamos vivos e com uma história que poucos poderiam contar. Entramos no carro e seguimos viagem, mas algo havia mudado. O silêncio preenchia o espaço entre nós, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Daniel dirigia com um olhar fixo na estrada, enquanto eu observava a paisagem passando pela janela. A adrenalina havia baixado, mas a sensação de vulnerabilidade ainda estava ali. Horas depois, já perto de Florianópolis, paramos em um restaurante de beira de estrada. Pedimos um café forte e um prato de comida simples, como se tentássemos restabelecer alguma normalidade. O atendente nos olhou intrigado, talvez percebendo nosso cansaço extremo. Troquei um olhar com Daniel e finalmente quebramos o silêncio, relembrando os detalhes surreais da noite anterior. Dessa vez, rimos de verdade, uma risada de alívio e aprendizado. No fim, conseguimos chegar em Florianópolis, pegar o carro novo e voltar para casa. A viagem foi um desastre, mas nos ensinou uma grande lição: nem todo mundo merece nossa ajuda. Porém, também aprendemos que há pessoas boas no mundo, como Roberto, que nos mostrou que pequenos gestos de bondade fazem toda a diferença. Afinal, viver é aprender mais de preferência, sem ter o carro roubado no processo, não é mesmo? Valeu por me ouvir. Até a próxima!